Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Hoje é dia 1º de maio de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre com quantos pontos se perde, entre aspas, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade imposta ao condutor aplicada em certos crimes e infrações ou quando for excedido o número máximo admissível de pontos. Essa é uma dúvida muito comum entre os condutores. Com quantos pontos eu perco, entre aspas, a minha CNH? O primeiro passo é explicar o que é, entre aspas, perder a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, por excesso de pontos. O termo correto nesse caso não seria perder a CNH, mas ter o direito de dirigir suspenso. Então não há a perda da CNH. O que acontece, o que existe é a suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade imposta ao condutor e é aplicada em certos crimes e infrações ou quando for excedido por esse condutor o número máximo admissível de pontos, que pela nossa legislação é de 20 pontos em um período de 12 meses. Atualmente, quem atingir 20 pontos ou mais na CNH no período de 12 meses, ou seja, de um ano, terá seu direito de dirigir suspenso por 6 meses, aliás, de 6 meses, que pode variar de 6 meses a um ano. E se for reincidente, se ele reincidir no período de um ano, a suspensão será de 8 meses a 2 anos. No caso de infrações que levam à suspensão direta do direito de dirigir, o prazo será de 2 a 8 meses. E em caso de reincidência nessa infração, a suspensão será de 8 a 18 meses. Então, o que na realidade não existe é a perda da CNH. O que existe é a suspensão do direito de dirigir. Então, sempre que o condutor tiver a sua CNH, o seu direito de dirigir suspenso, ele primeiro terá que entregar a sua CNH ao Detran. Depois, ele terá que cumprir um período de suspensão e também participar de um curso de reciclagem. O curso de reciclagem tem a função de resgatar a consciência cidadã e o comportamento responsável do condutor. Então, ele entrega a CNH ao Detran. O Detran estipula o prazo de suspensão, o tempo que ele vai passar sem poder dirigir legalmente e que ele faça um curso de reciclagem. Em alguns Detrans do país, esse curso de reciclagem pode ser feito até pela internet, pode ser feito um curso à distância. O governo federal já divulgou, através do Ministério da Infraestrutura, que pretende mudar esse limite de 20 para 40 pontos. Então, se essa lei for aprovada, para o cidadão ter o direito de dirigir suspenso, ele precisa, em vez de 20 pontos no período de 12 meses, ele completar 40 pontos no período de 12 meses. Para muitos especialistas, essa possibilidade coloca o Brasil na contramão do que os outros países estão fazendo para diminuir a violência no trânsito. Os especialistas acham que o Brasil vai na contramão do que a grande maioria dos países estão fazendo para diminuir os acidentes de trânsito. Para ter uma ideia, no nosso país acontece por ano 60 mil mortes por acidentes de trânsito. Além disso, ficam 460 mil brasileiros feridos.
Desses 460 mil brasileiros que ficam feridos no trânsito, 180 mil ficam sequelados para o resto da vida. E há um prejuízo de 50 bilhões de reais com acidentes de trânsito. Então os especialistas acham que aumentar, de duplicar a quantidade de pontos para que o cidadão tenha o direito de dirigir suspenso, vai na contramão do que fazem os países desenvolvidos no planeta. O que eles dizem é que o afrouxamento das leis e regulações sobre o trânsito pressupõe uma condição de melhoria, o que não é verdade. Abro aspas, alheio ao fato de que tivemos, em média, 50 mil mortes em 2018 em virtude de acidentes de trânsito e mais 420 mil feridos, dentre eles 180 mil incapacitados para o resto da vida, vem o governo e quer, entre aspas, jogar para a plateia esse projeto, que somente busca agradar os anseios populares e estimula a impunidade. Quem disse isso foi Adriane Pichetto Machado, que é psicóloga especialista em trânsito. O nosso país é um dos mais violentos do mundo em termos de acidente de trânsito. Se juntarmos a quantidade de pessoas que morrem em acidentes de trânsito, mais a quantidade de pessoas que morrem através de tiro, de briga, de confusão, de faca, dá mais de 100 mil pessoas por ano. Então os especialistas acham que essa não é uma forma correta de diminuir a quantidade de acidentes, e muito menos tirar radares, redutores de velocidade das rodovias. O pensamento do brasileiro sobre trânsito é muito diferente do pensamento do europeu, do norte-americano. O brasileiro tem uma paixão muito grande pelo carro. Infelizmente, nem sempre o cidadão que está dentro do veículo dirigindo tem condições físicas, psicológicas para conduzir este veículo. E o perigo não é só para ele que está dentro do veículo, o perigo é para toda a sociedade. Então, a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade imposta ao condutor aplicada em certos crimes e infrações, ou quando for excedido o número máximo admissível de pontos. Só que a questão dos acidentes no país vai desde a formação do aluno lá no CFC. A formação deve ser adequada. O cidadão que vai conduzir um veículo automotor deve ter a consciência da responsabilidade, deve ter consciência e responsabilidade. Quando o cidadão tem uma má formação lá no CFC, isso vai influenciar diretamente no modo dele dirigir. É muito comum se ouvir, tem que haver educação para o trânsito, mas só a educação para o trânsito não resolve. Tem que haver uma boa educação para o trânsito, é claro, tem que haver fiscalização e punição adequada e tem que ter uma boa engenharia de trânsito. Esse é o tripé para um trânsito seguro. Outra questão importante é o uso de álcool e drogas, que parece que não diminui. Ou então, a punição, a fiscalização está sendo pouca. Então, sobre a dúvida de quantos pontos o cidadão, o condutor, deve ter na CNH para ter o seu direito de dirigir suspenso, de acordo com a legislação atual, são 20 pontos em um período de 12 meses. O governo federal quer mudar, passar para 40 pontos. Alguns especialistas se mostram contrários a esse tipo de atitude. Eles acham que o país está andando na contramão dos países mais desenvolvidos.
A questão sobre o trânsito no país, como já dissemos, vai desde a formação do condutor. Então, atualmente, quem atingir 20 pontos na CNH no período de 12 meses, ou seja, de um ano, terá o seu direito de dirigir suspenso pelo período que varia de 6 meses a um ano. E se ele reincidir, se ele for reincidente, o período de suspensão será de 8 meses a 2 anos. Então, sempre que o condutor tiver seu direito de dirigir suspenso, ele terá que entregar a sua CNH, cumprir o prazo de suspensão e fazer o curso de reciclagem. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.